Olá, sejam bem-vindos aqui para mais um vídeo, dando continuidade ao nosso curso de Física 3. E hoje eu vou falar sobre a associação de resistores. Nós estamos estudando aí a parte vimos estudando a parte de eletrodinâmica já, falando de corrente elétrica, é, resistência elétrica, potência elétrica, consumo de energia elétrica, e agora as leis de Ohm também, né, que são importantes. E agora a gente chega nessa parte de associação de resistores. Basicamente, nós temos aí a associação em série e a associação em paralelo, e a associação mista, que é uma combinação, né, das duas, né? E aí a gente consegue identificar bem ali ao longo dos problemas. Vamos aqui a uma apresentação para entender o que é essa associação aí em série e em paralelo, e depois a gente dá continuidade nos pormenores, né, nos detalhes que a gente tem que saber aqui neste caso. Aí nós vemos já um exemplo de associação em série, né? Como é que a gente pode identificar isso? Quando se trata de uma associação, de um circuito, né, simples, como é o caso, basta você pensar que todos aqui os resistores, né, vão ser percorridos por uma mesma corrente elétrica. A corrente elétrica ela só tem um caminho possível, né? Nós chamamos de ramo, né? Tem apenas um ramo por onde essa corrente elétrica poderá passar. Então aqui nós temos um, dois, até N resistores, não sei aqui, não está precisado para a gente aqui a quantidade, né? Mas pode ser 2, 10, 100, mas todos esses associados ali em série. Então, o único caminho possível é a passagem da corrente elétrica, certo? Em contrapartida, né, como consequência disso, e nós vamos ver isso inclusive numa simulaçãozinha, nós temos aqui diferença de potencial, valores de diferença de potencial diferentes quando comparados de um resistor para com o outro, né? Até podem ser iguais esses valores caso todos os resistores sejam idênticos, né? Ou aqueles dois que eu estou comparando sejam idênticos. Mas nós já podemos pensar que a DDP ela se divide aqui quando eu tenho resistores associados em série, ok? E muitas vezes o que a gente quer é descobrir ou pensar qual seria um único resistor que equivale à associação, né? Então a gente chama isso de resistência equivalente. Então qual seria a resistência de um resistor que poderia substituir esse conjunto, né? E a gente pode pensar em diversas maneiras, né? Eu tenho algum conjunto de resistores e preciso de uma resistência maior. Como é que eu posso associar esses resistores, pensando num ponto de vista aqui mais prático, para que eu obtenha aquela resistência elétrica maior, né? Será que é em série? Será que é em paralelo? A gente pode pensar e avaliar isso aí ao longo do que a gente vai ver aqui, né? Então, seria equivalente a um único resistor, né? Que substitui todos aqueles que estão ali associados em série, no caso. Eu costumo usar mais o RS, como vocês vão ver, mas é muito comum também colocar RE ou REQU, né? Para lembrar de equivalente, né? Mas eu costumo mais colocar RS para pensar que eu estou falando daquela associação em série. Mas isso é uma escolha, né, que todos nós podemos aí fazer de acordo com a necessidade, né? Algo aqui já importante a gente destacar, que vai ficar mais evidente mais adiante, né, é que quando eu mudo aqui, ó, quando eu passo, né, desse ponto para o ponto posterior, tem algo aqui que modifica o potencial. Então, se eu chamo esse ponto de A, esse próximo ponto aqui não vou poder chamar de A, vou ter que dar um outro nome para ele. E não pode ser B também, que eu já tenho esse que chama B, e assim por diante, né? Então esse é um detalhe importante, né, da gente observar. Já na associação em paralelo, o que a gente tem? Quando a corrente chega aqui nesse ponto A, ela tem três caminhos possíveis, né? Nesse caso, na verdade seriam N caminhos possíveis se eu tiver N resistores associados em paralelo. Aqui tem desenhado 1, 2 e N, mas seriam então N resistores associados dessa maneira, né? Uma característica já importante que a gente pode ver é que todos esses resistores aqui estão entre os pontos A, B, né? Então esse resistor R1 está entre os pontos A e B, o 2 também está entre os pontos A e B, e assim por diante até o N, que também está entre os pontos A e B. Então, uma maneira de a gente identificar se resistores estão associados em paralelo é quando eles estão
entre pontos de nomes iguais, né? Então eu posso, esse é um artifício muito bom, porque nem sempre o circuito é fácil, é simples de identificar, como esse exemplo aqui. Eu posso ter circuitos mais complexos, e aí eu preciso olhar para aquilo ali e saber identificar, né? E é claro que também, muitas vezes, o que nós estamos querendo é calcular a resistência equivalente daquela associação em paralelo, certo? Vamos aqui a nossas animações, né, que eu gosto de usar com vocês, para que a gente possa trabalhar aqui melhor, né? Vamos lá. Então, aqui, ó, eu tenho uma associação em série que eu desenhei aqui para a gente, né? Associação dos 3 resistores. Deixa eu tirar isso aqui por enquanto, né? Vou tirar esses valores para ficar mais limpo. E aí nós temos aqui 3 resistores. Eu já coloquei aqui um amperímetro, 2 amperímetros, né? Que são aqueles dispositivos que medem corrente elétrica. Lembrando que o amperímetro ele deve ser conectado em série naquele ponto que eu quero medir a corrente, naquela parte do circuito onde eu quero medir a corrente elétrica. Coloquei uma chave, né, para a gente ligar e desligar aqui o circuito. Aqui eu coloquei um fusível também, para a gente entender qual que é o princípio de funcionamento, né? Aqui na prática, né, na nossa simulação. Aí eu tenho a opção de observar assim ou esquematizado, porque geralmente a gente desenha mais, né, de forma esquemática, né? Inclusive o amperímetro eu substituiria por uma bolinha com um A, indicando que é o amperímetro, e o voltímetro com uma bolinha com um V, né? O voltímetro não está aí, mas vai aparecer para a gente daqui a pouco. Então, quando eu ligo aqui a chave, né? Olha, o amperímetro já está indicando aqui a passagem de uma corrente de 1 ampere. Veja só, que a mesma corrente que passa aqui por essa parte do circuito, né, onde está a bateria, ela passa por todos os resistores, né? Por quê? Porque aqui eu tenho uma associação unicamente em série, né? Se eu pegar aqui o voltímetro, né, como nesse caso, vou colocar os valores aqui, ó. Todos os resistores eles são iguais. Se eu pegar o voltímetro e vier aqui medir a diferença de potencial, né? Eu tenho aqui a diferença de potencial, ó, 4,99, né? Aqui é 15 volts, eu tenho aqui o fusível, mesmo ele tem uma resistência muito baixa, né? Então ele tem uma pequena interferência aqui, mas 4,99 vezes 3, né? Arredondando aqui os próprios 15 mesmo, né? E aí eu poderia, se eu medir a DDP aqui, ó, aqui tá dando o do total, mas se eu medir a DDP só aqui nesse cara, né? É esse valor que nós temos, e aqui não é diferente, né? A mesma em todos eles. Então, quando a associação ela é em paralelo, a diferença de potencial ela se divide ali. Neste caso, ela se divide igualmente porque eu estou considerando que são iguais os resistores. Nós vamos pegar depois aqui diferentes para a gente ver, né? E se eu quiser também aqui, eu posso ver a corrente elétrica. Tanto posso ver do ponto de vista aqui do movimento dos portadores de carga mesmo, né? Efetivamente, aqui do menos para o mais, né? Como a gente viu. Ou então, o movimento, o sentido convencional da corrente elétrica, né? Que é caso os portadores fossem positivos, que a gente adota dessa maneira, né? Então aqui a gente tem essas duas coisas. Eu vou tirar para não poluir tanto aqui a nossa simulaçãozinha, né? E eu posso, é claro, vir aqui, eu vou desligar aqui por enquanto, e não precisaria nem desligar, mas só para ficar melhor, e vou mexer com essas resistências de um deles, pelo menos, né? Vou colocar aqui uma resistência maior, para a gente ver o que vai acontecer, né? Tanto faz aqui o valor, é só para a gente brincar, vou ligar aqui novamente, né? Olha, a corrente agora ela é menor, a corrente total do que era antes. Por quê? Porque eu aumentei a resistência, né? Eu aumentei a resistência. Vocês vão ver que isso vai, como é uma associação em série, vai levar um aumento também na resistência equivalente. A gente vai entender como é isso, né? Consequentemente, se eu estou aplicando a mesma diferença de potencial, a corrente que vai fluir através do circuito ela vai ser menor, né? E se eu vier agora medir a DDP, ó, olha só, agora não vai ser igual mais os três, né? A DDP aqui então de 9,23 volts, né? Nesse aqui eu vou ter uma DDP então menor, né, do que eu tinha antes, 2,88, e aqui deve ser os mesmos 2,88. Claro, se a gente somar as três, né, ou dos demais elementos que eu tenho aqui, vai ter que dar os 15 volts garantidos aqui pela nossa fonte de tensão, né? E para aproveitar aqui o nosso problema, né, eu vou reduzir agora o valor das resistências para a gente ver o que acontece com o fusível, né?
vou até tirar, vou colocar aqui. Vamos colocar em. Veja aqui, ele suporta uma corrente de até 4 amperes. Então ele é feito para limitar o valor da corrente elétrica aqui, né? Até 4 amperes. Então eu vou controlar aqui da maneira que eu quero, né? Vou colocar esse aqui com 1,5. Esse aqui com 1. E o outro também com 1 ohm, né? Vamos lá. É mais fácil ter digitado. Não sei se ele dá a opção. Acho que sim, né? E aí nós temos aqui então opa, 1 ohm, né? E quando eu ligar a chave, olha o que vai acontecer. Vou tirar os valores, vocês já viram 1,5, 1 e 1, né? Quando eu ligar a chave, olha o que vai acontecer com o fusível, né? Ele vai romper. Por quê? Porque a corrente, eu diminuí tanto aqui a resistência, né? Aí nesse caso a gente tem que pensar naquela questão de I igual a U sobre R, né? Substituindo ali. Quando eu diminuo muito a resistência, então aumentou a corrente, mantendo a mesma DDP, a corrente passou do limite aqui, né? E não basta eu vir aqui e consertar ele, vai estourar de novo, né? Enquanto eu não tiver ali as condições, porque a corrente está muito alta. O fusível ele tem a finalidade de proteger, né, o circuito, né, de acordo com a limitação que a gente colocou, certo? Então essa nós vimos aí, se eu aumentar aqui, ó, acho que colocando já para 1,5 em todos, ele já não vai romper. Claro que a gente pode depois discutir esses valores, vocês vão entender facilmente, né? E deixa eu ver se aqui dá opção, não dá mesmo. Aí, né? E aí nós temos então, né, 1,5, 1,5, 1,5. Vou reestabelecer aqui ele agora, e aí nós temos a corrente. Veja que a resistência é bem menor agora, a corrente mais alta, né? 3,32 ampere, né? Aí se eu vier aqui medir a DDP, como nesse caso todos eles estão iguais, ó, eu teria 4,98 em cada um deles também. Então, na associação em série, a gente já sabe que a corrente elétrica que passa por todos os resistores, ela é a mesma, né? E a DDP ela se divide para aqueles que estão associados em série, né? É claro que eu posso ter a missa também, né? Mas vamos ver aqui agora em paralelo como é que fica a história, né? Então eu montei agora uma associação em paralelo para gente. Também coloquei 3 resistores, né? Inicialmente eles estão aí com 10 ohms cada um deles, né? Esse aqui a gente não vai mexer agora. E vamos ver então o que acontece quando eu ligo a chave, ó. Nesse caso aqui, a corrente total é 2,70. A corrente vai se dividir em cada ramo aqui. Uma vez que os 3 aqui agora são iguais, a corrente que passa através deles é a mesma, né? E aqui também é o seguinte, ó, se eu medir a diferença de potencial, né? Eu tenho aqui, que é o da fonte, os 9 volts. Se eu medir a diferença de potencial aqui agora, também será os mesmos 9 volts, né? Se eu medir aqui os mesmos 9 volts. Então, o que nós temos é que quando a associação ela é em paralelo, o que eles têm em comum é a mesma diferença de potencial, né? A corrente não, a corrente aqui é igual apenas pelo fato dos resistores serem iguais, né? Eu vou, por exemplo, né? Vou mudar aqui agora, vou colocar esse cara aqui com 5 ohms, né? Olha que muito mais simples eu sofrendo. Com 5 ohms, né? Se eu coloco aqui em 5 ohms, ó, o que vai acontecer na hora que eu fechar a chave, né? Vejam só um detalhe aqui bem importante, ó. Esse que tem uma resistência menor passa por ele uma corrente maior, né? Então esse é um detalhe aqui chave para a gente, né? Então nos outros passou uma corrente menor, mas a DDP é a mesma. Se você medir aqui, ó, a DDP é 9 volts. Se eu medir a DDP nesse cara aqui, a DDP também é 9 volts. Aqui também é 9 volts. Então é isso que acontece, né? Na associação em paralelo, todos os elementos que estiverem em paralelo estão sujeitos à mesma diferença de potencial, né? A gente até poderia fazer aqui uma brincadeira depois, provocando um curto-circuito. Vou deixar para voltar aqui depois, caso a aula já não esteja longa demais, né? Mas vamos voltar aqui à nossa apresentação, que agora a gente vai discutir algumas coisas do ponto de vista matemático, né? Como é que fica para a gente calcular essas resistências equivalentes aqui, né? Vamos lá.
Então nós temos aí a nossa associação em série, né? Como nós vimos lá, a corrente que passa é a mesma através de todos eles. E aí eu tenho, né? Ó, a DDP total será a soma da DDP em cada uma das resistências, certo? O 1 mais o 2 mais o 3 mais o N. A soma das DDPs me dá a DDP total, certo? Como nós vimos há um tempo atrás aí, que o cálculo de resistência se relaciona com corrente elétrica e diferença de potencial, né? O RU lá, ou U é igual a R vezes I. Então eu posso substituir isso aqui na minha equação, né? Só para a gente entender aonde a gente vai chegar. E aí eu teria aqui R vezes I, onde esse RS, eu estou pensando na resistência de um resistor que poderia substituir todo mundo, né? Vezes a corrente total, esse I como sendo a corrente total, é igual R1 vezes I1, R2 vezes I2, mais Rn vezes N, né? Mais aqui quantos eu tiver, até Rn vezes N. Mas como a gente viu, a corrente que passa em todos esses resistores aqui, ela é a mesma. Então, se ela é a mesma, eu posso substituir tudo por I apenas, né? Apenas I. Aí ficaria I e I, eu posso colocar isso em evidência, ficaria dessa maneira, né? Que a resistência é equivalente em série vezes I é igual à soma dessas outras resistências vezes I. Como eu tenho I aqui dos dois lados, posso dividir por I ou simplificar como vocês quiserem, e a gente obtém então a resistência equivalente em série. Então, aqui a gente pode sintetizar, né? Para que eu calcule a resistência equivalente em série, numa associação de resistores em série, basta eu somar os valores das resistências de cada um desses resistores associados em série. Somando as resistências deles, eu tenho a resistência equivalente, né? E aí, o que a gente pode pensar é um outro caso particular. Então, aqui, se eu souber, né, as resistências, somando as resistências, eu tenho a resistência equivalente em série. É claro que eu vou somando ali os valores de resistência, a minha resistência equivalente vai só sendo acrescida, né? Quanto mais eu tiver resistores associados, né? E se eu tiver resistores idênticos em série, a gente pode obter uma formulazinha de recorrência, vamos dizer assim, mas bem simplificada, né? Se eu tiver N resistores idênticos em série, não vai ficar R mais R mais R mais R N vezes, né? Então eu posso escrever isso assim, ó, que a resistência equivalente em série é igual a N vezes R, onde esse N é o número de resistores idênticos. Então vejam só, isso aqui só vale quando eu tiver resistores idênticos associados em série. O que nós vimos antes, né, que estava aqui, ó, vale para qualquer caso, eles sendo idênticos ou não, desde que estejam associados em série. Essa que eu estou mostrando agora é apenas para os idênticos, né, todos os resistores ali idênticos associados em série, ok? É apenas uma questão de facilitar, né, a nossa utilização. Eu posso ter muitos, né? Então, se eles forem idênticos, basta multiplicar a quantidade pela resistência daquele conjunto de resistores idênticos. Na associação em paralelo, como nós vimos, o que os resistores eles possuem em comum é a mesma diferença de potencial, né? Então tem a mesma diferença de potencial, consequentemente a corrente se divide aqui, né? Ela não necessariamente se divide igualmente, né? Depende, como nós vimos, do valor da resistência ali, dos resistores associados. Mas eu posso dizer que a corrente total é a soma das correntes, né? De todas as correntes passando ali por os N resistores associados em paralelo, certo? E nós podemos também obter essa outra relação, né? Se U é igual a R vezes I, então U sobre R é igual a I. E aí eu posso utilizar aqui para a gente chegar também em como calcular essa resistência equivalente em paralelo, né? Substituindo, então, ficaria U sobre, eu estou chamando de RP, a resistência equivalente em paralelo, aí U sobre R1, mais U sobre R2, U sobre R3, até U sobre Rn, né? Como nós vimos aí que as resistências, ou melhor dizendo, né, no caso da associação em paralelo, todos estão sujeitos à mesma diferença de potencial, esse U aqui é o mesmo, nem coloquei índice, né? Porque a gente já entendeu a lógica aí. Então bastaria eu colocar em evidência, ou já de início simplificar mesmo, né, direto, né, dividir todo mundo por U, e aí você vai obter isso, né? Que 1 sobre RP é igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, mais até 1 sobre Rn, quantos resistores eu tiver associados em paralelo, certo? Muito cuidado aqui, ó, que é 1 sobre a resistência equivalente em paralelo.
Então, se você utilizar isso aqui, no final você tem que inverter dos dois lados ou multiplicar cruzado para obter o que realmente interessa ali para a gente, ok? Então, esse é um detalhe aí importante de ser observado. Se novamente nós tivermos aí N resistores idênticos em paralelo, né? Aquela hora era N em série idênticos, agora em paralelo, como é que fica? Então, eu teria lá, ó, 1 sobre RP, não é? 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, quantos eu tiver. Se eles forem todos idênticos, como é que vai ficar isso? 1 sobre R, mais 1 sobre R, mais 1 sobre R, e assim vai. Isso é uma soma de frações onde o denominador já é comum. Se o denominador já é comum, eu só vou o quê? Somar os numeradores, né? Então, se eu tiver N termos aqui, isso resultaria em quem? 1 sobre RP igual a N sobre R. Como eu disse, o nosso interesse não é 1 sobre a resistência equivalente paralelo, é a resistência equivalente paralelo. Então, eu posso inverter dos dois lados, né? E aí eu teria que a resistência equivalente paralelo é R dividido por N, onde esse N é o número de resistores idênticos associados em paralelo. De novo, isso só vale quando são idênticos, né? Não existe por parte dos alunos, às vezes, um desejo de usar isso aqui porque é mais fácil do que, né, utilizar o que a gente estava, né, o que eu mostrei antes, que é essa a total aqui, a de recorrência, né? Quando os resistores são diferentes. E aí quer usar essa aqui que é simplificada, mas essa só pode ser utilizada quando os resistores forem idênticos, né? Então, cuidado. E um outro caso particular aqui também em paralelo é quando eu tenho dois resistores em paralelo. Aí a gente tem sim algo aqui que facilita para a gente. Se eu tiver apenas dois, vai ficar assim, né? 1 sobre RP, 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. E uma das maneiras de transformar aqui, de tornar esse denominador comum, é eu multiplicar R1 por R2. Aí ficaria R1 vezes R2 dividido por R1 dá R2. R1 vezes R2 dividido por R2 dá R1. Então nós temos isso, né? R1 vezes R2 no denominador, R2 mais R1 aqui no numerador. Novamente, nós temos que inverter, né? Para aqui a gente ter a resistência equivalente em paralelo. E aí eu ficaria com isso, né? A gente fala que é o produto pela soma. Então, quando são apenas dois resistores, eu posso fazer produto pela soma. Aí você poderia falar, então se for 3 eu faço R1 vezes R2 vezes R3, dividido por R1 mais R2 mais R3? Não, se você fizer isso, você vai errar. Se você trabalhar com a equação considerando mais um termo aqui, você vai ver que não é isso que eu acabei de falar, né? Então isso estaria errado, tá? Então não posso simplesmente adicionar ali mais termos no produto pela soma e achar que está correto, porque eu vou errar, certo? Façam depois aí esse teste, né? Partindo ali, colocando mais um termo aqui, ó, mais um sobre R3, e trabalha isso aí para vocês verem onde vai chegar, né? Não é só simples de colocar mais um aqui em cima e embaixo. E eu posso fazer de 2 em 2, então? Pode. Se eu tiver vários associados em paralelo, eu faço 2, pego o resultado, faço com o outro, aí pego o resultado, faço com o outro. É uma escolha também, ao invés de partir daquela fórmula definida lá em cima para a gente, ok? A associação mista, o que é a associação mista? Qual é o nome? Já ajuda a gente a entender que é a associação de resistores em série e também em paralelo, né, ali no conjunto, né, do meu sistema, ok? Então, desculpem, eu posso, se eu for considerar aqui, ó, se eu olhar para isso aqui, eu posso entender quais estão associados em série e quais estão em paralelo. Mas eu posso também ter dificuldade de identificar isso dependendo de quão complexo é o circuito, né? Ou o conjunto ali, a associação de resistores. Então, o que a gente precisa fazer? A minha maneira de ajudar, né, vocês a entenderem isso aqui, não errar isso, é a seguinte: é colocar pontos e nomear esses pontos de acordo com a mudança ou não do potencial. Se tiver apenas o fio, né, o fio aqui a gente considera que a resistência elétrica dele é muito menor em comparação com os demais elementos, como no caso aqui os resistores, então o fio a gente considera que não há variação de potencial ao longo do comprimento dele. Mas quando eu passo através de um elemento, seja um resistor, ou um receptor, ou uma bateria, um gerador, como a gente vai ver mais adiante, aí sim teria mudança no potencial. Certo? Então, como é que a gente faz isso? Então, é você colocar os pontos, né? Eu já desenhei aqui pra gente. E aí, vamos lá. Aqui eu tenho o ponto A, né?
Daqui para cá não há nada que mude o potencial, é só o fio, considerando que aqui a resistência é muito pequena em comparação com o resto, não há mudança significativa no potencial. Então esse ponto aqui embaixo eu também posso chamar ele de A. Agora daqui para cá eu tenho um resistor aqui, então eu vou ter diferença de potencial comparando aqui antes e depois desse resistor. Então não posso chamar de A. Mas como aqui ó, não tem nada, e aqui em cima é B, eu posso chamar aqui também de B, né? Agora vamos para cá, esse aqui tem um resistor, então eu vou ter mudança, né? Então eu não posso chamar esse cara de A, mas não posso chamar também de B, que já tem aqui. O potencial vai ser diferente. Então eu vou chamar de C. Daqui para cá não tem mudança, né? Não tem nenhum elemento, também é C. Daqui para cá também é C. Se eu pegar esse aqui agora, está entre dois resistores. Então, se eu tenho um elemento aqui, né, entre eles, né, os pontos né, que envolvem esse elemento, eu vou ter uma diferente potencial. Então, não posso chamar nem de A, nem de B, nem de C, que eu já usei, eu vou chamar de D. Certo? E daqui para cá, né, aí eu teria que chamar de E. Aqui nesse ramo não dá nada para mudar o potencial, então aqui pode ser E também, e aqui pode ser E também, né? E aí a maneira que eu já disse para vocês, aqueles elementos que estão entre pontos de nomes diferentes, eles estão associados em série. Esse cara aqui, ó, o de 10 ohms com esse de 20 ohms, estão entre pontos de nomes diferentes, CD e DE. Esses dois caras estão em série, né? Mas se eu pegar o conjunto, né? Se eu pegar aqui o conjunto, ó, o conjunto desses dois resistores, né? Que eu vou calcular aí equivalente para eles em série, tá, o conjunto, não eles isoladamente, está entre C e E. Se está entre C e E, esse cara também está entre C e E, esse cara também está entre C e E. Então, esse cara está em paralelo de 60, paralelo com 30, e ambos em paralelo com o conjunto formado por esses dois resistores aqui que estão associados em série, né? Esse cara de 5 ohms aqui, ó, ele está associado em série com esse conjunto todo em paralelo, ó. Então, eu tenho esse conjunto todo aqui que está em paralelo, né? E esse cara aqui, ó, esse cara aqui está entre, o de 5 ohms aqui, está entre A e C. E todo esse conjunto está entre C e E. E aqui já podemos falar do de 8 também, que está entre C e B. Então, o de 5 ohms com o conjuntão aqui em paralelo com o de 8 ohms estão em série. Mas todo mundo está entre A e B. Esse ramo aqui de cima todo está entre A e B. Assim como esse cara aqui de baixo está entre A e B. Tá vendo? Então, colocar esses pontinhos aí facilita demais a nossa compreensão na hora de avaliar quem está em série, quem está em paralelo e trabalhar aí com o nosso circuito. Se os sistemas, né, se as associações elas forem complexas, é imprescindível que vocês façam esse tipo aí de relação. Coloque esse pontinho que aí você não corre o risco de errar, certo? Aqui nós temos um outro caso, né? Um outro exemplo aí também importante para a gente. Eu também já coloquei aqui os pontinhos, né? Já temos aí. E eu vou nomear. Aqui esse cara estava A e aqui tem B, então eu chamei esse de C. Daqui para cá tem mudança, eu vou chamar esse cara de D. Olha, agora aqui tem um detalhe importante, né? Como eu tenho esse ramo aqui que não passa nada, né? Esse cara aqui também é D. E aí, isso tem uma implicação muito interessante aqui, é o seguinte, que esses dois aqui, ó, o de 10 e o de 15 ohms, eles estão em curto, né? É como se eles não existissem no nosso circuito. Quando a corrente elétrica ela chegar aqui no ponto D, ela, vamos pensar nesse sentido, é claro, né? Ela se divide aqui em parte para cá, né? E parte para cá, e aí ela chega ali no ponto D, ela vai passar toda, né? Essa que chegou em D vai passar toda por aqui, ó. Por quê? Porque se a resistência é zero, né, ou quase zero nesse ramo, a corrente prefere, entre aspas, passar por ali do que passar onde tem resistência elétrica, né? É essa a divisão. Nós vimos isso até lá na simulação, que onde a resistência era menor, passava mais corrente. Então quando eu tenho um fio direto assim, ó, e aí isso leva a dois pontos de mesmo nome, né? Aquilo que tiver ali entre esses dois pontos de mesmo nome está em curto-circuito, é como se não existisse. Nesse caso aqui, a gente pode fazer o cálculo até rápido aqui mentalmente, né? Esse cara, ó, o CD, aqui não é CD, aqui não é CD, então esse cara de 20 ohms com esse de 5 estão em paralelo entre si. Como são só dois, eu poderia fazer o produto pela soma. 20 vezes 5, 100 dividido pela soma, né? 20 mais 5, 25, 100 por 25, 4.
né? Então, o equivalente desses dois caras em paralelo dá 4 ohms. Esse cara de 1 ohm com esse de 4 ohms aqui, com o de 5 ohms, ficariam em série, ó, AC, CD, DB. Aí ficaria só somar, né? 1 mais 4 mais 5. Então, nesse caso aqui, a resistência equivalente dessa associação seria de 10 ohms, né? Ok? Então, muito cuidado com essa questão. Se eu ligo um fio direto aqui, eu provoco um curto-circuito, a corrente é muito alta. Isso aí, do ponto de vista prático, se a gente ligar um fio de forma errada, a gente pode provocar um curto-circuito e provocar danos na instalação, nos equipamentos e até mesmo levar a um incêndio, né? E com consequências aí mais graves também, ok? Então era isso que eu tinha para falar para vocês, né? Vejam, revejam esse vídeo aí relacionado à associação de resistores e esse detalhe aqui do curto-circuito, né? Espero que vocês tenham compreendido e até um próximo vídeo aí para nós.